Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas do Mario Biocientista e no vídeo de hoje vamos falar sobre a influência da força na hipertrofia. Vamos dar uma olhada em um estudo que investigou essa relação, que viu se a gente aumentar a nossa força, melhora a nossa hipertrofia depois ou não. E depois vou mostrar como que na prática a gente consegue aplicar isso para ter os nossos melhores resultados. A gente tem esse estudo aqui, que tinha uma galera que durante 3 semanas treinou igual, e depois dessas 3 semanas eles separaram em 2 grupos. Aí um grupo foi treinado de um jeito e o outro grupo continuou treinando igual. Depois dessas 3 semanas, então foram 6 semanas ao todo, eles treinaram mais 5 semanas e aí treinou todo mundo igual, que é igual estava treinando no início. O treino que eles começaram fazendo, que terminaram fazendo, era mais voltado para a hipertrofia. Eles faziam 4 séries de agachamento e de leg press de 8 a 12 repetições até a falha, com um intervalo curto, de 1 minuto. O grupo que treinou diferente durante 3 semanas teve um treino mais voltado para a força. Eles estavam usando cargas mais pesadas e fazendo menos repetições. Então, séries de 1 a 3 repetições e também intervalos mais longos, de 3 minutos. Eles mediram tanto a força quanto a espessura das fibras musculares, que seria uma forma de medir a hipertrofia, antes de começar essa divergência dos grupos, ou seja, depois das 3 semanas que eles treinaram igual. 3 semanas depois que a gente vê as diferenças entre o treino de força e o treino de hipertrofia, e 5 semanas depois, que aí dá pra gente ver se esse ganho de força gerou ou não vantagens para o ganho de hipertrofia. O que eles encontraram nesse estudo é que depois das 3 semanas que tinha um grupo que fazia força e o outro hipertrofia, o grupo que treinou para força ganhou mais força e teve menos hipertrofia. Só que depois, nas 5 semanas seguintes, que os dois treinaram para hipertrofia, o grupo que treinou para força mais do que compensou essa diferença. Então, se você pega o período das 8 semanas, que foram 3 semanas de força e 5 semanas de hipertrofia, eles tiveram mais hipertrofia do que o grupo que treinou direto para isso. Só que isso é um primeiro estudo, saiu agora recente. E se você tem interesse em acompanhar a ciência em tempo real, se inscreve no canal que eu trago as coisas mais recentes aqui para você. Tem muito estudo legal saindo que deve sair ao longo desse ano. Mas então a gente encontrou que o grupo que treinou para força teve melhores resultados de hipertrofia também. Só que por que será que aconteceu isso? A gente pode falar que foi a variação, porque um grupo treinou 11 semanas direto, fazendo a mesma coisa, e o outro grupo teve 3 semanas que ele treinou de uma forma diferente. A gente pode falar que foi por um aumento de tensão mecânica, porque eles estão fazendo mais força com a mesma área do músculo, então a tensão no músculo seria maior. Ou poderia ser também pela parte de ativação muscular. Provavelmente eles têm uma ativação muscular semelhante, porque isso é algo que a gente desenvolve rapidamente com o treino, já eram pessoas treinadas. Só que o que a gente pode desenvolver a mais é a frequência de ativação do músculo, ou seja, quantas vezes que ele é ativado por segundo. Isso aí é um dos mecanismos que gera esse aumento de força e pode ser que isso aí gere os melhores resultados de hipertrofia. A gente não sabe qual dessas coisas é o responsável. Agora, quando a gente fala em aplicar isso, é importante você perceber que não é para você socar peso e roubar na execução. A ideia aqui é que você consiga levantar mais peso com a execução semelhante. Isso é realmente ficar mais forte, não simplesmente aumentar o peso. Eu vou apresentar aqui para você 3 maneiras da gente fazer isso. Uma delas é que a gente pode fazer igual nesse estudo, que foi feito em bloco. Teve um bloco de força de 3 semanas, depois um bloco de hipertrofia em 5 semanas. Outra forma é a gente fazer uma maneira mais periodizada, então a cada semana a gente vai mudando, por exemplo. Isso aí seria próximo da periodização ondulatória semanal. E outra forma seria a gente ter algo mais constante, então todo dia você pode treinar força, ou você pode treinar alguns dias da semana força e outros dias hipertrofia, isso toda semana ser igual. Isso aí seria algo mais constante e também poderia ser considerado como periodização ondulatória diária. E a gente tem alguns estudos que comparam essas coisas. A gente tem esse estudo aqui, por exemplo, que encontra que não tem muita diferença, mas que a gente tem uma leve tendência para ser melhor a gente fazer essa periodização semanal do que fazer essa periodização em bloco. E a gente encontra a mesma coisa para a periodização diária e a periodização em bloco também. Mas todos funcionam, você não vai deixar de resultado por usar a maneira em bloco. Então, se você preferir, tem alguns momentos que você vai treinar força e outros que você vai treinar hipertrofia, tipo algumas semanas que você vai focar numa coisa e outras que você vai focar em outra, você pode fazer desse jeito, você vai ter bons resultados. Se você quiser otimizar os seus resultados, aí pode ser mais seguro você apostar em fazer essa periodização semanal ou essa periodização ondulatória diária. E se você prefere também ter essa diferenciação de semanas, essa semana eu vou treinar mais leve, essa mais leve, mais pesado, você pode usar essa periodização ondulatória que vai dar certo.
Se você prefere ter uma rotina mais constante, tem um dia de força, um dia de hipertrofia, isso aí também é viável. Se você prefere, no mesmo dia, começar treinando força e depois treinando hipertrofia, isso aí também é viável. Duas formas bem legais de você conseguir fazer isso, de no mesmo dia você treinar coisas diferentes, é você começar com singles, igual eu falo nesse vídeo aqui. Você começa com um single bem pesado e depois você passa para o seu trabalho mais de hipertrofia. E outra forma é você ter um trabalho mais de força, depois você reduz a carga e faz back offsets, como eu falo nesse outro vídeo aqui. Agora, um detalhe importante é que eles estavam fazendo os mesmos exercícios. Então, eles ficaram fortes em alguns exercícios e usaram esses mesmos exercícios para hipertrofia depois. Então, se você faz um exercício para ficar forte e usa outro para hipertrofia, pelo princípio da especificidade, você não vai ficar tão mais forte assim nesse exercício que você não está treinando. Então, por exemplo, se você está fazendo um agachamento, você vai ficar mais forte no agachamento. Você vai ficar um pouco mais forte no leg press, um pouco menos mais forte ainda no banco extensor. E você não vai ficar nem um pouco mais forte na rosca direta, por exemplo. Então, se você quiser aplicar esse estudo, o certo seria você ficar forte em um exercício e usar o mesmo exercício ou algo bem próximo dele para ter hipertrofia. Se você quiser ajuda para conciliar essas coisas, me manda um e-mail marombeirocientista@gmail.com ou preenche o formulário aqui na descrição do vídeo para fazer consultoria comigo. Se você quiser trocar umas ideias, eu criei um grupo no Telegram gratuito, também tem o link na descrição do vídeo. Se você curtiu o vídeo, gosta dessa ciência bem atual, clica no curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos. Aquele abraço e bora puxar os ferros!